Nesse prato nós vamos usar o filezinho de frango, a batata, a mandioquinha, a abobrinha, o tomate, a cenoura, a cebola e o alho. Um prato super rico que usa vários ingredientes que vai dar uma noção muito ampla para vocês terem uma ideia de como manipular esses alimentos, certo? O que eu vou fazer em primeiro momento? Eu vou temperar o meu franguinho e fazer eles em filezinho para primeiro dourar o frango. E depois eu vou fazer um refogado dos outros ingredientes nas suas ordens corretas para fazer esse prato. Então a primeira dica é utilizar um filezinho de frango. Eu no caso vou usar um filezinho de frango já desossado e vou fazer em pequenas finas tiras para vocês terem uma ideia. Sempre fazendo uma certa pressão em cima do filé de frango, e quem vai fazer o corte é a faca. A gente não precisa colocar muita força. Uma faca afiada, ela é muito importante nessa hora. A gente faz uma certa pressão sobre o frango e desliza a faca no ponto que você quer o filé, nunca colocando a sua mão atrás aonde a faca vai passar. Sempre cuidando para que a faca deslize de forma segura, certo? Por que eu quero esses filezinhos finos? Porque depois que nós fizermos esse corte, eu vou dourar esses pré-filés e vamos fazer cubinhos deles. Certo? Temos aqui filezinhos finos de frango. Lembrando sempre de tomar muito cuidado na hora de fazer essa ação. Nunca aperte demais, nem a sua mão contra o frango e nem a sua faca. Sempre mantendo a posição reta. Pronto. Eu tenho aqui 3 filezinhos fininhos de frango. Por que eu vou preferir fazer e passar na frigideira o filé de frango do que cortar? Ah, Renato, geralmente a gente podia cortar ou desfiar. A gente pode fazer de diversas formas. Dessa forma, a gente vai conseguir fazer apenas uma forma mais prática de temperar, pré-preparar na frigideira e depois só cortar em cubinhos. Se eu fosse cortar em cubinhos agora, eu ia ter um refogado e não um douradinho como eu quero mostrar para vocês, certo? Então vou deixar aqui os meus filezinhos de frango temperando. Vou usar um pouquinho de sal e azeite, já para pegar o gosto. Só um pouquinho. E cuidado com o sal, porque isso sim a gente tem que tomar um certo cuidado com a refeição do bebê. Não podemos ter excesso de sal e nem de temperos processados. Então tudo 100% natural e com pouco tempero. É simplesmente para a gente dourar o frango e o sal extrair os óleos da carne. Certo? Enquanto isso, eu vou deixar ele aqui marinando um pouquinho para eu cuidar dos próximos ingredientes. Eu vou pegar aqui uma cebola, já está aqui previamente cortada, e vou mostrar para vocês, como ela é muito grande, eu vou usar só um pouquinho da cebola. Eu nunca removo essa parte de trás completamente. Na hora de cortar a cebola, ela é muito importante para quê? Segurar toda a cebola junta e fazer com que eu tenha cortes mais precisos, certo? Eu vou cortar a pontinha dela. E lembrando, uma faca afiada é muito importante, mas cuidado. Na hora de segurar a cebola e fazer o corte, é muito importante que a gente corte ela com segurança, mas não atravesse até o final dela. Como ela é feita em camadas, eu quero evitar ficar cortando e picando demais a cebola. Porque quanto mais a gente bate a cebola, mais a gente pica e faz aquele pica-pica que o pessoal está acostumado a fazer, é onde a gente libera muito também daquela acidez que faz a gente chorar,
além de dar um gosto muito pronunciado da cebola, que ela vai sorar, ela vai soltar aquele líquido. Então o que a gente quer é realmente só fatiar a cebola para ter um aroma e um sabor bem delicado dela. Agora vocês podem reparar que eu já fatiei a cebola em um sentido e vou fatiar a cebola no sentido contrário agora, para tirar aqueles mini cubinhos. Por isso que eu fatio assim, para evitar ficar cortando demais. Então sempre também só fatiando a cebola nesse sentido. O que eu estou preparando agora, nós chamamos na cozinha de mise en place. O mise en place, ele é muito importante. Ele quer dizer que é o pré-preparo, ou seja, nós estamos, antes de começar a cozinhar, antes de ligar o fogão, nós fazemos o quê? Nós pré-preparamos todos os ingredientes na nossa frente antes de começar a cozinhar. Isso gera uma segurança, isso gera economia de tempo, e isso gera uma margem de erro muito pequena, porque dessa forma, na hora que nós ligarmos o fogão e começarmos a cozinhar, a gente vai garantir que todos os ingredientes estejam à mão. Então eu vou fatiar bem fininho a minha cebola, certo? Eu só quero um pouquinho dela aqui, ó, e vou reservar ela. E vou fazer vários pré-preparos dessa forma. Eu vou descascar também o alho e vou mostrar outro grande segredo do alho na hora de descascar o alho. O alho ele libera um óleo, uma espécie de uma seiva, assim, que na hora de descascar é um meio chatinho quando a gente começa a descascar muito alho. Então ele começa a ficar um pouco grudento. O que geralmente eu faço é dar uma leve pancadinha no alho. Eu utilizo um pouquinho de água e coloco o alho dentro. Dessa forma, na hora que eu for descascar o alho, ele não vai ficar grudando na minha mão, ele vai soltar mais facilmente. Tá vendo? Aqui um. E o outro alho. Eu já tenho mais um ingrediente preparado. Lembra do nosso descascador, muito importante. O descascador, sempre à mão. A cenoura não necessariamente a gente tem que descascar para todos os preparos, tá? Mas como ela vem da terra, aí além de lavar, vamos tirar um pouquinho dela para ficar uma casquinha bem suave, um gosto bem suave da cenoura. Vamos lembrar dos cortes? Hoje nós vamos fazer um corte que é o brunoise, ou até mesmo nós vamos fazer o jardineira. Vamos fazer o jardineira então. Lembra como é que era? Vamos cortar primeiro uma fatia da cenoura dessa forma, para criar um apoio, para que a cenoura fique bem estabilizada na hora de cortar. E nós vamos fazer como se fosse uma guilhotina. Pressiona e vai. Pressiona e vai. Pressiona. Cuidado na hora de chegar no final, para a cenoura não fazer esse sentido, para não correr o risco de cortar o seu dedo. Invertemos. E vamos cortar em pequenos cubinhos. Utilizando sempre a faca, que é ela que vai cortar, não é a nossa força, tá? É a faca quem vai fazer o corte. Nós vamos descascar a batata.
E vamos fazer o mesmo processo com a batata. E com a mandioquinha também. Apesar de elas terem um carboidrato, a batata e a mandioquinha são diferentes, porque elas são de famílias diferentes. A batata é um tubérculo, ela é da família do cará, e a mandioquinha é da família da cenoura. Vamos fazer o mesmo corte que a cenoura. Nós vamos fazer toda uma seleta de legumes acompanhando todos o mesmo tamanho. E o mesmo processo. Corta uma fatia e vamos cortar em cubinhos. Viramos. Batata. Agora eu vou começar a reservar esses ingredientes de forma confortável para a hora que nós vamos fazer o cozimento, certo? Então eu vou colocar a batatinha de um lado, sempre tentando fazer uma ordem que nós vamos cozinhar. A mandioquinha. A cenoura. Ingredientes duros demoram mais tempo para ser cozido do que os molinhos. Então nesse caso a batata vai ser meio por último, a cenoura vai ser meio primeiro, né? Sempre de forma a fazer um começo, meio e fim de cada ingrediente, né? Vão vir mais ingredientes aqui, então vou colocá-los de forma... Colocar cebola e alho, que são os primeiros que eu vou preparar. E esse é o mise en place. Então eu estou pré-preparando o nosso prato a partir do nosso mise en place, que é a nossa preparação. Agora eu vou cortar a abobrinha. No caso da abobrinha e do tomate, uma coisa muito importante. Geralmente para o bebê não é muito indicado servir a semente dos ingredientes. Então o que eu recomendo? Nós cortamos ela ao meio, depois ao meio de novo, fazendo uma espécie de triângulos assim, né? Nós vamos cortar em 4. E eu vou cortar a semente, vou remover essa polpa, que ela pode servir para caldos, para outras coisas, mas no caso nós vamos servir só para a gente poder removê-los e servir só mesmo o filé da abobrinha. Ó, mesma coisa do frango, ó. Eu deslizo a faca sem fazer pressão. E eu nunca coloco a minha mão aqui no final. Eu seguro, deslizo, seguro e deslizo até chegar no final, certo? Com segurança. O que eu vou fazer agora? O mesmo corte dos outros. Então eu vou cortá-los. Em quadradinhos.
E vou fazer cubinhos da abobrinha também. Eu não vou colocar tudo para esse prato, porque... E vou colocar aqui ao lado do nosso mise en place, certo? E vou fazer a mesma coisa com o tomate. Com o tomate, eu vou cortar em 4, como eu fiz com a abobrinha. Vou fazer 4 tomates dessa forma. E vou tirar a polpa do tomate dessa forma. Eu vou dar uma esticadinha, ele vai deitar e eu vou remover a polpa. Em outro momento eu falo sobre caldos e reaproveitamento e aproveitamento de matéria-prima. Porque essas polpas a gente pode fazer também caldos bem saborosos como bases para outras preparações. E vou, ó, deitei, despetalei ele aqui, ó, tá vendo? Se eu quiser puxar ele, eu também posso, ó, só puxar o tomatinho aqui e fazer isso. No caso do tomate, o que eu sempre indico? Pela acidez do tomate, ele costuma tirar um pouco do corte da faca. Em vez de cortar pelo lado da pele, que ele vai dar uma certa resistência aqui, eu corto pelo lado da polpa e faço cortes dessa forma. Ele vai oferecer nenhuma resistência e vão fazer esses cortes bem precisos. E vou fazer a mesma coisa, cubinhos de tomate. Tá vendo? Cortar a abobrinha. E vou cortar o resto da cenoura. Então o que nós vamos fazer agora é fazer o nosso preparo aqui, certo? Vou ligar o fogão e vou fazer o cozimento individual do frango e depois nós vamos fazer o prato completo com todos os ingredientes, certo? Vou mostrar aqui de longe. Vou dar só uma selada no frango para ficar bem quente. E dessa forma eu vou extrair o máximo do sabor do alimento e depois eu vou fazer ele em pequenos pedacinhos e fazer uma espécie de cozimento junto de todos eles. Então agora que eu tenho, são esses filezinhos de frango que nós vamos cortar em cubinhos. Agora, na mesma frigideira que a gente fez o frango, eu vou começar a dourar a cebola e o alho. Vou fazer o primeiro refogado. E utilizar um pouquinho de azeite. Um leve refogadinho. Cebola e o alho. E depois todos os ingredientes juntos.
Isso, podem ver. Todos os ingredientes na panela. Misturar bem. Vou pegar meia xícara de arroz. Lembra, 2 para 1, certo? Só que nós vamos fazer um arroz mais molinho. Então a ideia é fazer um pouco mais de água. Então qual é a medida? Um pouco mais da xicrinha, sempre a mesma medida do arroz para as 2 vezes de água, ou 3 no caso agora. O arroz. Vou utilizar água quente, na mesma quantidade, 1, 2 e 3 no final. E vou tampar. Nesse momento eu vou picar o frango para adicionar agora junto ao cozimento. Então enquanto ele vai cozinhando ali, eu vou fazer o mesmo corte dos outros ingredientes em cubinhos. Ele fica mais fácil de cortar ele já pré-cozido do que ele isso vai dar para o bebê uma sensação também de estar comendo uma refeição sabendo distinguir as texturas. É lógico que nós vamos deixar tudo bem cozidinho e bem molinho para que a criança também não engasgue, né? Essa é a grande importância na hora de preparar uma comida para um bebê, é ter a segurança de oferecer uma alimentação que esteja de acordo com a idade de cada criança, ou seja, a partir dos 6 meses, a criança ela não tem dentes, então ela não sabe comer porque ela também não tem aquela função da deglutição, mas ela tem sim a necessidade de começar a comer. Então, quanto mais próximo da refeição real ela for chegando, respeitando os limites da deglutição dela, é um exercício que ela vai fazer. Tudo bem molinho para ela poder apreciar e conhecendo pouco a pouco. É óbvio que a criança de 6 meses não é igual a uma criança de 1 ano e de 2 anos. Então também tem umas medidas que ela vai poder consumir, né? Mas isso já vai dar para ela um exercício para conseguir deglutir, né? Junto com aqui com o prato nós vamos somar e fazer o nosso cozimento integral do nosso prato. Bom pessoal, eu fiz o cozimento aqui do nosso, uma espécie de um risotinho bem molhadinho de arroz com frango, como se fosse uma canjinha bem sequinha e bem macia de jardineira de legumes com o frango. Olha que maravilha, uma forma simples de todos poderem receber esse presente e comer junto uma alimentação saudável.
tanto o bebê, a criança, como os pais comerem juntos uma alimentação saudável. E eu vou mostrar para vocês que delícia, porque fica tudo tão molinho. Que você não vai ter problema de servir para a criança esse prato. Certo? Ó, tudo bem molinho. De saborear. E ao mesmo tempo bem nutritivo. É bem molhadinho. E me deu também água na boca. Experimentar isso com vocês. Que delícia. Vale a pena fazer e tentar esse prato em casa. Entre lá no canal do Chef Baby, no Instagram, @chefababy. Curtam as nossas fotos, as nossas postagens. E a gente se vê no próximo post. Obrigado, pessoal. Até a próxima.